Ainda sobre o nome que você deve escolher para sua creche, escolha um nome que tenha um domínio disponível. Para verificar se o domínio está disponível, se o nome está disponível para um domínio, você precisa entrar nesse site hostgator.com.br, ou então tem outro, mas eu conheço esse daqui, eu pesquiso sempre por esse daqui. Lá você digita o nome que você quer, por exemplo, creche do papai, e você clica lá. Você pode escolher .com.br, você clica e ele vai e diz se está disponível ou não. Por que isso é importante? Porque você tem que pensar no futuro, você tem que pensar que as coisas vão dar certo. E quando der certo, você vai ter que ter um site, e é importante ter um site com domínio exato. Né? O nosso, por exemplo, é crechedopapai.com. Eu criei ele em 2015, logo uns 2 anos depois que a creche estava funcionando. Eu criei ele porque eu olhei lá na frente e falei assim, cara, vai dar certo. E aí é importante a gente ter um domínio exato para poder dar mais autoridade, entende? Então é importante fazer também essa verificação. E para isso você deve pesquisar no Google, no Facebook e no INPI. Para que fazer essas pesquisas? Para poder saber se o nome que você quer colocar já não está sendo usado por outra creche registrado. Porque, por exemplo, o nosso nome, nossa logomarca, Creche do Papai, é registrado. Então, não pode usar um nome que é registrado, porque é passivo a sanções legais, né? Então, é importante que façam também essas pesquisas. Se caso tiver dificuldade de fazer essa pesquisa aqui, eu faço um tutorialzinho só para explicar, tá? Mas se vocês tiverem dificuldade, coloca aqui na descrição desse vídeo, tá? Continuando. A finalidade disso é não parecer que você é uma cópia pirata de outra creche, né? E o que acontece, por exemplo, se você for lá e colocar igual em alguns casos, vou dar o exemplo do tênis, né? Tem um tênis da Nike, aí vai alguém lá e copia, coloca Mike, tipo assim, tá evidente que é uma cópia barata, né? Ou seja, você vai obrigatoriamente, as pessoas vão ver pouco valor no seu serviço, na sua creche. Então isso não é legal de fazer, não. Agora, a descrição da empresa, missão, visão e valores. É importante ter esses itens do planejamento estratégico para poder você saber para onde você vai e para poder direcionar a sua equipe também, porque se a sua equipe trabalha desalinhada com sua missão, sua visão e seus valores, é difícil você conseguir ter sucesso, tá? Então, descreva como você quer que a sua empresa seja reconhecida pelos clientes na sua comunidade. Por exemplo, ser reconhecida como referência em educação infantil ou prestando um melhor serviço de creche, né? A missão, o que a sua empresa será o tempo todo? O que você vai fazer o tempo todo? Né? O que você vai fazer continuamente? Por exemplo, educar com método tal, né? A visão é uma questão mais de meta, né? Onde você quer chegar? Em quanto tempo? A visão tem essas duas características. Você traça uma meta que você quer ser tal coisa em tanto tempo, ou anos ou meses, depende do seu objetivo. Por exemplo, ser reconhecida como a melhor creche, como eu coloquei para a creche do papai, ser reconhecida como a melhor creche em 5 anos. E a gente conseguiu bater essa meta aí, graças a Deus. Nossa região, nós somos reconhecidos como a melhor creche. A finalidade disso é se diferenciar das outras creches.
Quantas e quantas empresas não fazem esse tipo de análise? Praticamente não tem, a gente não vê. Se você for lá no nosso site, você vai ver lá, tem nossa missão, nossa visão, e isso também é passado para os colaboradores, e querendo ou não, também dá uma autoridade grande diante dos pais, diante dos clientes. Agora, os produtos que vocês vão oferecer, né? O que vocês vão oferecer na creche? Vão atender crianças de 2 a 5 anos com atividades educacionais e recreativas, que é creche, maternal 1, 2, jardim 1 e 2. Para isso, se você escolher atender creche, por exemplo, não, eu quero atender só creche, não quero atender bebês porque dá muito trabalho, não sei. Eu gosto mais dessa faixa de idade porque eu já trabalhei, tenho experiência. Vamos dizer, o espaço tem que ser de 1,20 m por criança, tá, gente? Em cada espaço da creche. E tem que ser 10 crianças por monitora. Então, só recapitulando, o espaço para cada criança dentro da sala tem que ser de 1,20 m. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma sala de 12 metros, ela vai caber 10 crianças, tá? É só fazer o cálculo, dividir 1,20 m pelo tamanho da sala. A sala pelo tamanho de 1,20 m, que você vai descobrir a quantidade de crianças que cabe lá. E para essa idade de 2 a 5 anos, uma monitora para cada 10 crianças. Mas digamos que você quer atender berçário, né? O berçário é considerado crianças de 0 a 2 anos, a 1 ano e 11 meses, né? Atividades educacionais e recreativas. O espaço também é 1,20 m por criança em cada espaço, né? Está escrito errado aqui. E 5 crianças a cada uma monitora. Para o berçário já é um caso diferente, que tem que ser obrigatoriamente 5 crianças para cada uma monitora. Se, por exemplo, passar uma fiscalização e tiver lá na sala de berçário 6 crianças e uma monitora, você pode ter problema, tá? Então essas aqui são os números das salas, dos locais. Lembrando que isso aqui é por espaço, tá, gente? Vamos dizer, a sala de vídeo, lá se a sala tem 12 metros quadrados, então lá você pode ter 10 crianças ao mesmo tempo, né? Então você tem que pegar o tamanho da creche lá, o tamanho das salas que você tem e dividir por 1,20 m para poder saber quantas crianças você pode colocar lá dentro, ok? Período integral. O que você precisa oferecer se você for oferecer período integral? Refeição, banho, ter dormitório, né? Normalmente é um contrato anual e você pode iniciar a qualquer momento do ano. Se você trabalha com período integral para crianças de creche, berçário, né? Então você tem que ter ali um refeitório, tem que ter uma cozinha, né? Banheiro adaptado para as crianças, o dormitório. Lembrando que essas características aqui eu vou explicar mais para frente, tá, gente? Isso aqui faz parte só do planejamento estratégico que você tem que saber para poder montar a sua creche. Isso aqui é um início de tudo. Dizer assim, você está colocando aqui o que você vai escolher para poder fazer. Por exemplo, você vai oferecer só creche, que é maternal, até o jardim 2 ou o berçário. Então, são essas informações. Aqui é para você ter um esclarecimento do que você prefere oferecer, o que você tem expertise para poder oferecer também. Do meio período, se for só escolinha, por exemplo, jardim 1, 2, maternal 1 e 2, são aqueles contratos que inicia no início do ano, normalmente em janeiro, né, e termina em dezembro,
que é diferente do período integral para creche mesmo, que pode iniciar a qualquer momento do ano, né? Os pais de 0 a 2 anos aí, pode iniciar a qualquer momento, e aí pode durar 1 ano esse contrato legalmente, tá? Você pode fazer menor, mas normalmente a gente faz, lá na creche papai a gente faz de 1 ano. E você pode oferecer também hotelzinho, que é atendimento por diárias, normalmente pagamento à vista, tá? Não tem contrato, e fica sujeito à disponibilidade de vagas na creche. Também é possível oferecer atividades extras como balé, judô, musicalização, psicomotricidade, que agrega valor ao teu serviço. Se for possível oferecer, também é bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre posicionamento de marketing. Qual o seu objetivo ao montar a creche? Você quer gerar lucro? Ou você quer gerar valor? Tem uma grande diferença entre essas duas coisas, tá, gente? Isso daqui, normalmente, a gente tem que definir no começo de tudo. E eu vou explicar por quê. Esse posicionamento vai definir se você quiser, por exemplo, gerar lucro. Você tem que montar uma creche bem enxuta, né? Tem que fazer os investimentos básicos para o funcionamento. Claro, tudo certinho, tudo dentro regularizado dentro da lei. Mas você não vai ter tanto, dizer assim, investimento para poder gerar valor, né? Normalmente é um negócio que é feito para a família, um negócio de família, né? Passa de geração para geração, aquele negócio ali, ele normalmente se perpetua, as pessoas não têm interesse em passar ele para frente. Esse é a característica de quem quer montar um negócio para gerar lucro, tá, gente? Uma coisa enxuta, básica, que normalmente não tem interesse em se desfazer de forma nenhuma. Agora, se você quer gerar valor, é um pouco diferente. Porque toda vez que tiver lucro, a empresa, ela tem que gerar um lucro. Só que em vez de você retirar esse lucro, você pega esse lucro e sempre reinveste todo na creche. Qual é o objetivo disso? É gerar valor, a percepção de valor no cliente e também em investidores. Por quê? Porque no futuro você pode, por exemplo, ir aumentando o valor das mensalidades, porque se você oferece grande valor ali, se você oferece muita coisa, equipamentos de linha, de primeira linha, espaço excelente, profissionais de altíssima qualidade, tudo isso gera valor e aumenta a percepção de valor pelo cliente e também por grandes investidores que futuramente podem olhar para sua creche e falar assim, cara, eu tenho interesse em comprar um negócio assim, entende? Então, no começo você tem que definir o seu objetivo. Se você quer gerar lucro, ou seja, você montar a creche para poder você todo mês tirar o seu lucro, para investir em outras coisas, pegar o seu dinheiro e investir em outras coisas, ou gerar valor, que é pegar aquele dinheiro e investir na própria creche para no final, no futuro, né, dizer assim no final não, mas no futuro, a médio e longo prazo, você vender esse negócio e dizer assim, pegar o investimento de uma vez. Então é importante você definir o que você quer. Algumas pessoas perguntam o que é melhor. Eu falo assim, depende do seu objetivo. Depende. Se você quer perpetuar a sua empresa para os seus familiares, então opte por gerar lucro. Se você quer fazer um negócio bem bonitinho, bem bacana, para poder um dia você vender e embolsar uma grana maior, opte por gerar valor. Lembrando que das duas formas, você tem que sempre ter na cabeça que você está lidando com crianças e que você precisa sempre ser bem responsável, independente se você quer gerar lucro ou gerar valor, ok?
Depois de definido o objetivo, siga sempre aquele objetivo, né? Porque se você mudar no meio do caminho, pode ser que dê algum problema em questão de ter que adaptar muita coisa, certo? Agora nós vamos falar sobre um plano financeiro simples e eficaz para creches. Vamos lá. Como você sabe se a sua creche pode ser viável? Assim, fazendo contas simples, sem colocar no plano de negócios ainda, que é uma coisa futura, a gente vai colocar no plano de negócio, tá? Mas eu desenvolvi isso aqui, eu quero passar para vocês que pode ser bacana. Você pode ter uma ideia mais rápida, assim, do que se a sua ideia é realmente viável. Vamos lá. Some todos os custos mensais aproximados que você terá na creche, na escolinha. Por exemplo, você quer montar uma creche, você sabe, aí você tem que fazer uma pesquisa. Por exemplo, os imóveis em tal lugar que você quer, ou em tal local que você quer montar a creche, custam tanto o aluguel. Vamos dizer, se você for pagar aluguel, né? Tá. Aí você faz uma pesquisa de folha de pagamento, água, luz, impostos, gás, contabilidade. Então, todas essas coisas são os seus custos fixos que você terá na creche, né? Então, somando tudo isso daqui, vai dar um certo valor. Então, vamos dizer que você somou tudo. Uma creche de pequeno porte para 20 crianças, vamos dizer, deu R$5.000, né? 20 crianças, você vai precisar de umas 2 pessoas, mais você, ou 3 pessoas, não sei se você não cuidar das crianças, mas em média um aluguel de uns R$1.000, vamos dizer que ficou 5.000, né? Pode ser que deu mais um pouco, deu menos um pouco, normalmente dá mais, né? Mas é só para a gente fazer o cálculo aqui, para você entender. Agora digamos que você pode atender 20 alunos, a capacidade total do imóvel. Vamos dizer, você foi lá e fez o cálculo, né? Lembra daquele 1,20 m que eu fiz em uma das aulas anteriores? Então, você fez o cálculo da construção lá e você viu que no seu espaço, você pode atender 20 alunos. É a sua capacidade total. Aí, você fez uma pesquisa de mercado, né? Nas primeiras aulas a gente falou sobre isso também. Pesquisar os valores dos seus concorrentes. Você pesquisou e viu que em média lá a mensalidade que eles trabalham no mercado por aí é R$500. Esses valores, todos esses valores aqui vocês podem substituir pelos valores que você encontrar na sua região, tá? Então, como você está no início, vamos dizer que você vai trabalhar com um valor menor para poder ver se consegue logo uma quantidade boa de alunos, comece logo cheio. Então você vai trabalhar com um valor de R$400 a mensalidade. Então, vamos dizer que a sua capacidade é 20 alunos, então 20 alunos com a mensalidade média de R$400, R$8.000 de faturamento você terá por mês, em média. Isso aqui é uma previsão, tá, gente? Então, para cobrir os custos, você vai precisar de pegar o valor do custo, dividir por 400, que é o valor da mensalidade, e ver quantos alunos você precisa. No caso aqui, deu 12,5 ou 13 alunos, que não tem aluno pela metade, né? Apesar deles serem todos pequenininhos, mas eles são inteiros. Então, assim, 13 alunos. Com 13 alunos, você consegue cobrir os custos. Então, você já sabe que, por exemplo, a partir de 13 alunos, você começa a ter lucro. Ou seja, a sua creche é viável, né? Que tem possibilidade de lucro. Vamos dizer que fosse ao contrário. Se aqui, nos seus custos, fosse 8.000 e a sua capacidade de faturamento fosse também 8.000, sua capacidade total de faturamento fosse 8.000, então de cara você já vê
que a sua creche não dá lucro. Então, não é viável, tá? Então, assim, é importante você ter essa noção de você já iniciar o negócio sabendo exatamente onde você está entrando e como você está entrando, tá? Então, esse daqui foi um planejamento financeiro simples que eu desenvolvi para poder ter noção do que era possível, do que não era possível. Isso daqui eu fiz na primeira creche, isso aqui eu fiz quando a gente mudou também para a creche maior. A gente tinha que enfrentar um aluguel 4 vezes maior do que a gente pagava, mais pessoas, então eu fiz esse cálculo aqui e eu descobri que, por exemplo, lá, se eu tivesse 50 alunos, dava para cobrir os custos, né? Então eu falei assim, então a gente precisa conseguir 50 alunos. E aí lá a gente conseguiu. Então esse exemplo aqui serve para você. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, ou então manda para mim por e-mail. Se descobrirem meu zap também, pode mandar, não tem problema, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? Então, na prática, esse exemplo, a creche precisa de 3 alunos para cobrir os custos de funcionamento mensal e começar a operar no lucro. Então, essa é a meta inicial de alunos que você tem que ter, né? A capacidade total de 20 alunos, com 20 alunos com capacidade total, você vai ter R$3.000 de lucro, ou seja, 37,5% de lucro, né? Lembrando que esse é um exemplo fictício, como eu estava explicando anteriormente, e os valores devem ser alterados de acordo com os cálculos e pesquisa que você deve fazer na sua região, ok? Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês acessarem e fazerem o cadastro num software gratuito de plano de negócio, tá? Lá também vocês vão poder fazer esse tipo de cálculo, mas bem mais detalhado, tá? Para poder vocês saberem da viabilidade do seu negócio. Esse foi um exemplo bem simples para você ter uma visão direta e reta, que você pode fazer rapidinho, né? Eu vou deixar o link lá embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição. Lembrando que ele não funciona, esse programa não funciona em computadores da Apple, tá? Que tenha o sistema do Mac, né? Como é que chama? Macintosh, nem lembro do nome do sistema, mas só funciona no Windows, enfim. Só funciona no Windows, tá? Não funciona em smartphone também. Então você tem que ter um computadorzinho para você fazer o seu plano de negócios. E ele é bem simples e intuitivo. Depois eu vou gravar aqui uma aulinha para poder explicar direitinho, tá? Como é que ele funciona. Só relembrando que o objetivo do nosso curso é ensinar você a montar uma creche de pequeno porte gastando pouco, tá? Para isso é necessário que você use ferramentas gratuitas e baratas e reaproveite muitas coisas também, como eu vou explicar mais para frente. Então, por hora é isso.